E aí é para lá que a gente vai agora conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Ô Zé, hoje é quinta-feira e o presidente da República ainda não apresentou o pedido de impeachment que ele prometeu no sábado, né? Não, ainda há um debate ali sobre como apresentar e até se vai apresentar diante aí desta nova possibilidade de reabertura do diálogo. Porque ontem, na abertura da sessão, o presidente Luiz Fux disse que não interrompeu o diálogo. Interrompeu. Ele mesmo falou que não dava para ter diálogo com o presidente Jair Bolsonaro quando anunciou a suspensão, o cancelamento da reunião de poderes. Olha, Paulo, nós estamos vivendo um momento muito importante da história política do Brasil. É uma reacomodação partidária muito forte, os partidos não têm aquela solidez de antes, estão sem líderes. A gente vê aí o PT só com Lula caindo pelas tabelas, o PSDB numa disputa fratricida muito pesada, interna com o Geraldo Alckmin, o histórico, sendo excluído do processo, e o MDB também sem uma base, tentando se unir a vários partidos, e uma ascensão do Gilberto Kassab no PSD, fazendo um trabalho nacional. Então, é uma reacomodação política muito forte no Brasil, daí a importância de 2022. Esse encontro do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, com o presidente do Supremo, foi muito emblemático, um encontro muito forte, né? Eles discutiram a democracia. Quando se discute alguma coisa, significa que existe a possibilidade de esgarçamento ou de fim. Então, os dois confirmaram que falaram sobre a democracia e ninguém fala muito sobre o óbvio, ou seja, os dois entendem que há perigo para a democracia. Estamos falando do presidente do Congresso e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse diálogo, ele é aberto sempre, mas é que o Supremo se acostumou a presidentes da República que abaixavam a cabeça. E aí a gente vê o presidente Jair Bolsonaro que luta por suas funções constitucionais. Ninguém deu de presente a ele. É a Constituição que garante ao presidente eleito pelo voto popular de ter uma posição e de ser firme. E não basta apenas abrir o diálogo para falar bom dia, como se fosse aquele grupo de WhatsApp em que o tiozão chega lá e diz bom dia, coloca flor e coração e tal. É preciso colocar em prática a democracia e respeito entre os poderes, mais do que a simples harmonia. Então, desse acordão aí, é possível sim que saia um entendimento de que cada um no seu setor. Você viu que o presidente do Senado ele tem agora uma nova posição. Além de represar os projetos de interesse do presidente Jair Bolsonaro, ele dá recados. Quando ele diz de impeachment de dois ministros do Supremo, ele diz também do impeachment do presidente da República. Os dois estão no mesmo artigo 52 da Constituição, mas não era preciso falar sobre impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O certo é que ele também está na fila de espera para ser candidato à presidência da República. Daí a grande importância da eleição de 2022 e, mais do que a eleição, da formação desse grupo político que está surgindo agora, pré-eleitoral. Muito bem, Zé Maria Trindade aqui no nosso Morning Show. Joel Pinheiro da Fonseca, eu já passo a bola para você, te perguntando o seguinte, também não está envolvida nessa história a indicação do André Mendonça, ex-ministro da Justiça, para o Supremo Tribunal Federal? Você acha que isso tem correlação nessa puxada de freio do presidente da República? É outro ponto de contenda, né? Um ponto que está demorando para andar para frente, né? Quando é que a gente vai ver? Será que vai andar até o fim do ano a indicação do André Mendonça para o Supremo? O fato é o seguinte, o Bolsonaro ele vive de morder e assoprar. Ameaça de um lado, depois esfria um pouco. Depois fica um pouco menos agressivo. É o momento que a gente está vivendo agora, hoje, depois da fala do presidente. Às vezes eu posso ter posições equivocadas, às vezes eu me expresso de uma maneira não tão boa. Estava puxando a corda, agora afrouxou um pouco a corda que ele estava puxando. Mas a cada uma dessas jogadas eu noto o seguinte, eu noto que os poderes do presidente da República e a liberdade de ação dele e dos seus seguidores fica mais contida. Agora a gente teve aí, a gente discutiu ontem mesmo, essa tirada do financiamento aí de diversos sites, blogs, influenciadores que defendem ativamente o presidente, que estavam repassando fake news ativamente
para falar contra as eleições, para dizer que teve fraude, fake news grossa mesmo, para dizer que as urnas estão hackeadas, que teve fraude e tudo mais. Ou seja, o presidente saiu de uma situação em que essas pessoas agiam abertamente, ele participou um pouco disso, atacando as urnas e tudo, agora volta para uma nova situação em que o voto impresso foi derrotado, em que esses influenciadores todos foram severamente limitados na sua capacidade, em que um aliado político dele importante, que é o Roberto Jefferson, está preso, lembrando que ele fez vídeo ensinando pessoas a botarem máscara e a matarem policiais. Então não era coisa leve o que ele estava fazendo também não. As instituições mostraram que quando elas estão sob ataque no Brasil, elas reagem. E o Bolsonaro recuou um pouco então. Não tenho dúvida, ele vai voltar ao ataque. Isso não tem a menor dúvida, porque essa é a única estratégia possível para ele. Não tem outra. Mas eu espero que nesse momento, uma semana, 2 semanas, sei lá quanto tempo for, que por favor, gente, vamos parar de discutir golpe. Presidente, não mande o WhatsApp pedindo a manifestação que o Sérgio Reis incitou para ter golpe de Estado, nada disso. Vamos tratar dos problemas do Brasil. O Bolsonaro acabou de falar que essa inflação aí não é culpa do presidente, não sei o quê. Você está me dizendo que o governo não pode fazer nada para ajudar a situação das pessoas? Vamos focar nisso, vamos trabalhar menos motociata, menos live, menos xingamento, menos fake news, mais trabalho. Eu acho que é isso que o povo todo quer ver. Inclusive, a aprovação do presidente melhoraria se ele fizesse isso. Ô, Bruna, como é que você vê isso? Você concorda com o Joel de alguma maneira? Na verdade, eu acho que o problema é muito mais profundo, né? Superficialmente, pode-se aventar alguns desses pontos que o Joel levantou, mas aí acaba sendo superficial a análise, porque o problema do Brasil é que a gente tem uma democracia, na aparência, completamente esvaziada de valores republicanos. Isso que foi discutido, inclusive, no 3 em 1 de ontem. Então, quando a gente tem uma democracia na aparência e corrupção, conflito de interesse, esse círculo vicioso entre os poderes, quer dizer, o Congresso ele tem rabo preso com o STF, e aí o Senado também tem rabo preso com o STF, mas um julga o outro. Então, você fica num joguinho de chantagem, né? Isso a gente tem um conjunto de problemas que denotam a falta, a ausência total de republicanismo no Brasil. Então, a gente tem figuras que têm a intenção de ter uma atitude republicana. Você tem pessoas que sabem o que são os valores republicanos, mas, na prática, o que a gente observa, e aí o Rodrigo Pacheco é um bom exemplo disso, né? Ele está dizendo, a gente percebe a ausência total de valores republicanos. No caso do Rodrigo Pacheco, quando ele diz que a democracia não pode ser questionada dessa forma. A democracia não é um dogma político, ela é um sistema político. E para que ela permaneça, para que ela exista, a discussão sobre a sua saúde ela é vital, né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de cultura política. Não basta só decoro, Rodrigo Pacheco, precisa ter cultura política também. Então, para que a democracia seja conservada e permaneça, é absolutamente necessário que a gente discuta a sua saúde. E a saúde da democracia brasileira vai muito mal por uma série de razões. Isso que acontece no governo Bolsonaro, disso tudo ser escancarado, na verdade, decorre do fato de ele ser alguém que não faz essa política da manipulação do consenso, que é política tradicional. Ele é um cara até que escancara algumas coisas que talvez fosse melhor ocultar para a gente fingir que a nossa democracia vai bem. Mas no momento em que ele escancara, fica claro para muita gente que a saúde da democracia brasileira vai mal. Então, o problema é mais profundo, vem lá de trás, eu diria que vem de 100 anos. Né? A gente nunca teve os valores republicanos aqui, nunca foram realmente respeitados. E o que a gente está vendo agora é o acirramento de uma situação que vem lá de trás, graças ao fato de você ter um presidente que escancara a situação. É prudente? Não sei se é prudente, mas tem um aspecto positivo. Mostra para nós o que o Brasil é de fato. Bruna, posso só colocar um único ponto? Eu já passo para você. Mas eu acho que a gente poderia também pensar aqui, e ouvindo a opinião de todo mundo, se isso, a Bruna coloca bem, né? Isso não é prudente. O Bolsonaro vai lá e faz as coisas, por muitas vezes de sopetão. Ele tem que voltar atrás por isso. Mas é estratégico isso? Porque, por exemplo, veja essa ação em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele vai no sábado e aí ele infla a base, certo? Ele vai lá, ele se manifesta, ele fala, olha, eu vou tomar uma iniciativa, eu vou lá e vou pedir o impeachment dos ministros do Supremo. A base se enche de energia, certo? Aí vem essa semana, hoje é quinta-feira, até agora nada. O problema é que a estratégia do Bolsonaro é essa. E eu considero esse tipo de estratégia, Paulo, eu pessoalmente, tá? O pessoal
fica bravo comigo quando eu falo, mas eu considero equivocada, porque se a gente analisar como é que foram as demissões, elas também foram na base dessa estratégia, né? O Bolsonaro ia lá, desgastava e depois demitia. Sendo que seria muito mais proativo, muito mais produtivo para o Brasil, tá bom, o Moro está dando problema, o Moro não se alinha ao governo, vai lá e demite. Não precisa ficar desgastando a figura. Com o Mandetta, a mesma coisa, vai lá e demite. Mas o Bolsonaro, ele tem essa maneira de agir. E essa maneira de agir acaba o prejudicando. Porque aí dá ensejo para comentários, por exemplo, como esses do Joel, que vão chamar ele de frouxo. É a estratégia dele, mas é uma estratégia que faz mal para a opinião a respeito dele e faz mal, inclusive, para as decisões. Para fechar, Joel. Chamo de frouxo, sim, porque quem fica ameaçando e nunca age, a gente vai chamar do quê? Exatamente isso. Alguém que não leva, as suas palavras não levam a ações correlatas, ações que eles prometiam. Então, Bolsonaro fez uma ameaça fraquíssima de levar um pedido de impeachment e nem isso ele fez. Agora, Bruna, eu corrigiria a sua fala. Você disse que o Bolsonaro escancara os conflitos e não faz a velha política de conchavos e tudo. O Bolsonaro, ele cria brigas, em geral, desnecessárias, baseadas em fake news, sim, essa parte é verdade. Mas quanto à velha política, ele é 100% e integralmente isso que ele faz no Congresso. Por que o Congresso Nacional não está em levante contra o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro comprou, por meio de emendas parlamentares em bilhões de reais, por meio de cargos, inclusive cargos gerindo fundos também de bilhões de reais no governo, e loteou cargos para todos os partidos do Centrão, especialmente o maior deles, o PP, que é o partido mais envolvido na Lava Jato e é o partido que é unicarne com o Bolsonaro e que é o partido do Bolsonaro. Não é à toa que ele não cai e provavelmente não vai cair se a coisa continuar assim. Ok, João. O Centrão está compradaço com o Bolsonaro, isso é o que ele sempre fez. Ok. Quem acreditou em outra coisa, acreditou numa propaganda eleitoral. Ele sempre foi isso e ele está fazendo o que ele sempre foi. Ok, Bruna, rapidinho. Na pra gente verdade, o fechar. Bolsonaro, a gente tem que analisar a trajetória, ele sempre foi um lobo solitário que trabalhou para a base de apoio dele, que eram os militares, inclusive sempre foi um cara estadista, um cara que trabalhou para esse pessoal, que é para a carreira militar. Estadista? Estatista. Ah, tá. Estatista. Aí, quando o Bolsonaro chega a ser presidente, ele não tem uma trajetória de quem criou alianças, tal. E isso é algo que ele sente no governo. E aí ele é obrigado, realmente, a trabalhar com quem tem essa trajetória de acordos, porque Muito política bem. sem acordo não existe, né?